Bem, olá a todos, meu nome é Lucas Bontemp e esse é o primeiro vídeo do canal. E bem, esse vídeo vai ser mais como um teste, mais como uma maneira de eu entender como é que funciona a plataforma do YouTube, a plataforma de gravação, e também nesse vídeo eu vim fazer uma demonstração de um teorema matemático que eu gosto bastante, também para poder testar tudo e tal, testar o software que eu estou usando para mesa digitalizadora. E bem, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a dedução do teorema binomial. E, bem, vamos lá. Na verdade, o que é o teorema binomial? Você, com o teorema, consegue fazer a expansão desse binômio aqui para um n qualquer. Na verdade, um n natural qualquer. Só que a gente consegue fazer a expansão a partir dessa fórmula, que a gente pode chegar nessa fórmula da seguinte maneira. Era bom a gente observar alguns binômios um pouco mais notáveis, que a gente conhece melhor, para a gente ter noção de algumas coisas que estão reladas a essa formulinha, certo? Bem, vamos começar com o binômio x mais y ao quadrado, que ele é um dos mais simples que a gente tem, que é o x mais y vezes o nosso x mais y, certo? Se a gente pegar e fazer a regra distributiva, obviamente a gente não precisaria porque ele é um produto notável, a gente sabe que é x ao quadrado, mais 2xy mais y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente pode fazer aqui pela distributiva, porque é o processo, sabe, elementar para chegar nessa relação. Mas x vezes x a gente tem que é x ao quadrado, x vezes y a gente tem que é xy, y vezes x vai ser o nosso yx, e y vezes y vai ser o nosso y ao quadrado, que eu vou deixar denotado xy, yx dessa maneira, por conta de uma propriedade interessante. E, bem, obviamente também eu posso já juntar os termos e também considerar a propriedade comutativa do produto, e a gente chega nessa relação que a gente já conhece, certo? Bem, a gente pode fazer isso também com outro, que é o x mais y ao cubo, para a gente tentar achar alguma relação mais interessante, certo? A gente pode dizer que ele é x mais y por x mais y por x mais y, certo? E pelo mesmo algoritmo que eu usei aqui, eu vou primeiro pegar o primeiro termo, multiplicar pelo restante, e o segundo termo, multiplicar pelo restante. Vai ficar uma multiplicação um pouco grande, mas é para a gente poder dispor os termos xy, yx, de maneira que a gente consiga ver uma certa particularidade desses produtos. Então, eu vou primeiramente multiplicar esse termo por todo esse resto e esse termo por todo esse resto. Daí a gente vai ter que x, isso daqui vai ser igual a x por x mais y. X mais y. E aqui a gente vai ter y por x mais y. X mais y. Vamos desenvolver cada um desses termos e verificar como é que esses produtos xy, x ao quadrado, y ao quadrado são dispostos. Momento. Bem, vamos começar por esse. X mais y por x mais y, certo? Vamos fazer o mesmo algoritmo para poder fazer os produtos, certo? Primeiramente eu vou multiplicar x por x e esse resultado eu vou multiplicar por x. Logo em seguida eu vou fazer a mesma multiplicação de x por x, porém esse resultado eu vou multiplicar por y, certo? Em seguida, eu vou pegar esse resultado de x e vou multiplicar por y. Em seguida, eu vou multiplicar por x novamente. Eu vou pegar esse mesmo resultado e multiplicar por y, certo? Primeira parte, x vezes x, temos x vezes x. E esse cara vezes x, temos x novamente. Mais x vezes x, x vezes x, x vezes x vezes y, vezes y, certo? Mais
a gente tem que x vezes y vai ser x vezes y. E x vezes y vezes x, temos x aqui também. X vezes y também temos x vezes y. E x vezes y vezes y, temos mais um y aqui, certo? O segundo termo temos que é basicamente a mesma coisa, só que com o y aqui, certo? E a gente vai fazer exatamente o mesmo algoritmo para poder fazer esses produtos. E diga-se de passagem de que a gente tem uma certa relação aqui, tipo, os termos de x estão meio que permutando, eles estão trocando de lugar, alguns termos são equivalentes, só que o x está de um lugar, o x está do outro lugar, o y está de outro lugar. A gente vai verificar isso com mais calma. Bem, vamos fazer um pouquinho mais aqui embaixo para a gente poder desenhar as setinhas. Bem, vamos fazer a mesma coisa. A gente multiplica por esse cara, depois por esse cara, aí vem esse cara, depois esse cara, depois esse cara e esse cara, depois esse cara e esse cara. Vamos lá. Y vezes x vai ser y vezes x, y vezes x vezes o x, temos x, mais y vezes x, temos y vezes x, y vezes x vezes y, temos y aqui, e agora aqui embaixo, y vezes y, y vezes y, y vezes y vezes x, temos aqui x, y vezes y, y vezes y, e y vezes y vezes y, temos mais um y aqui, certo? Logo, esse produtinho aqui que eu fiz dessas duas partes vai ser basicamente essas duas partes aqui copiadas, certo? Então vamos copiar essas duas partes. X mais y ao cubo vai ser x vezes x, que eu vou, na verdade, chamar de x ao quadrado. Melhor, x ao cubo, né? Só vou deixar os termos que tem x e y em evidência, certo? Tipo, nessa forma aqui de produtos. Esses outros termos aqui eu vou deixar como y ao cubo, x ao cubo mesmo. Mais x vezes y, e eu vou ordenar os termos que tem 2x, certo? Então esse termo aqui já foi. Esse termo aqui, x vezes y vezes x. Esse termo aqui, y vezes x. E agora eu vou ordenar os termos que tem 2y na sua composição, né, no seu produto. Que vai ser x vezes y, que é esse termo aqui, mais y vezes x vezes y, que é esse termo aqui, mais y vezes x, que é esse termo aqui, mais y ao cubo, certo? Temos que, se a gente fizer toda a propriedade de comutatividade desses produtinhos aqui, se a gente organizar os termos semelhantes, ou seja, esse termo, esse termo e esse termo, são três termos, e esse termo, esse termo, esse termo, a gente tem que nosso x mais y ao cubo é x ao cubo, mais 3x quadrado y, mais 3xy ao quadrado, mais y ao cubo. E eu gostaria de ressaltar com vocês que verifiquem os termos. A gente percebe que para um binômio de grau 3, a gente tem três termos que se multiplicam. E isso é fato, porque a gente tem que multiplicar uma vez, para a gente pegar outro termo, depois a gente pega outro termo, certo? Mesma coisa com o nosso binômio de segundo grau. A gente tem termos que são aos pares, quando o expoente é 2. E a gente tem que multiplicar um daqui e outro daqui, certo? Só que vejamos uma coisa também. A gente percebe que se a gente analisar esse termo aqui, a gente tem algumas maneiras de escrever ele, como a gente já anotou aqui, certo? Então, o quadrado y vai ser igual a esse termo, x vezes y, ou esse termo, x vezes y vezes x, ou esse termo, y vezes x, certo? Então, o que a gente pode
notar como um padrão. A gente percebe que a gente tem que fazer várias combinações de lugares para y ficar num campo de 3 espaços, certo? A gente tem 3 espaços para colocar y, certo? Então, o que a gente pode fazer? Fixemos o y. Vamos falar que a gente tem um y para cada produto. De quantas maneiras a gente consegue dispor esse y em 3 lugares diferentes? A gente não pode pegar, tipo, 3, escolhe 1, 3 lugares, escolher 1 para ficar y. E como é que a gente faria isso matematicamente? Como é que a gente acharia a quantidade de possibilidades para a gente organizar esse y? A gente poderia dizer que isso daqui vai ser o binomial de 3, escolhe 1. Por quê? O que é o binomial? Na verdade, o que é o número binomial? O número binomial, que é NPAP ou NKK, que no caso eu vou usar NKK, vai ser a combinação de n termos escolhendo k deles, que vai ser basicamente o n fatorial por k fatorial por n menos k fatorial. Nesse caso, a gente tem que isso aqui vai ser 3 fatorial por 1 fatorial por 3 menos 1 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial. 1 fatorial é o próprio 1, 3 menos 1 é 2 fatorial. A gente simplificando aqui, temos 3, que é exatamente o coeficiente que acompanha esse termo x ao quadrado y e que é exatamente a quantidade de combinações diferentes do produto que a gente tem, certo? A gente pode fazer de forma análoga com esse termo aqui, que é basicamente o nosso x y ao quadrado. Quais foram as formas que a gente encontrou para representar esse mesmo produto? Que aqui são as que a gente tem com 2 lugares, um lugar que a gente tem y, e aqui a gente vai dispor os lugares onde a gente escolhe 2 y, certo? Então a gente vai ter x vezes y vezes y, y vezes x vezes y, e y vezes y vezes x, de forma análoga como está aqui, certo? E bem, o que a gente fez aqui? A gente tem 3 lugares e a gente escolheu 2 lugares para o y, certo? A gente fixou um número de y para 2 nesse caso, mas a gente poderia fixar esses números essa quantidade de y em k y, e a gente escolheu para n lugares para a gente alocar esse y nesse produto, certo? E nesse caso, como a gente tem 3 lugares e escolheu 2, a gente tem o binomial 3, 2 a 2, certo? Vamos resolver esse binomial, que é 3 fatorial por 2 fatorial por 3 menos 2 fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, e 3 menos 2 fatorial é o nosso 1 fatorial, que é o próprio 1. Se a gente cortar aqui, a gente tem o nosso 3, que também é exatamente o coeficiente que acompanha esse termo aqui, x, y ao quadrado. E para caso desses termos aqui, x ao cubo, y ao cubo, bem, a única forma de dispor um produto que não tem nenhum y de forma que a gente use 3 lugares. Só uma, que é essa. Não tem muito o que fazer. Tipo, a gente não vai pegar nenhum y e a gente vai distribuir ele de forma a preencher esses 3 lugares. A gente só tem uma forma. Qual? Nenhuma. Que na verdade a gente poderia ser mais assertivo e dizer que isso é o binomial de 3 escolhe 0. Se a gente fizer essa continha aqui, né? Esse 3 fatorial por 0 fatorial por 3 menos 0 fatorial. Sabendo que 0 fatorial é definido por 1 e 3 menos 0 é 3 fatorial, a gente tem apenas uma possibilidade, certo? Bem, sabendo dessas preliminares do número binomial, a gente já sabe onde é que vem esse carinha, que talvez onde já vem esse carinha e esse carinha. Mas uma coisa boa de se ressaltar é que verifiquem que conforme a gente vai desenvolvendo o binômio, o grau de x ele se assemelha a princípio ao grau do binômio, certo?
e o grau dele vai diminuindo um a um conforme ele vai passando o expoente. E óbvio, o y faz o processo contrário. Ele começa com o grau zero, porque x ao cubo é a mesma coisa que x ao cubo y elevado a zero. E ele vai aumentando um a um, certo? E isso é, assim, de praxe, porque aparentemente é o que também acontece. Porque x ao quadrado, y elevado a zero, depois 2xy, depois y ao quadrado, x elevado a zero, certo? Então, esse primeiro termo fala exatamente sobre isso. Porque, por exemplo, vamos lá, a gente tem esse termo aqui, x a n menos k, certo? N menos k vezes y elevado a k. Para um k igual a zero, ou seja, o primeiro termo, a gente vai ter que isso aqui vai ser zero, certo? Isso aqui vai ser zero, e x vai começar em n, certo? Se a gente aumentar k para 1, a gente vai ter x a n menos 1 vezes y, que é o próximo termo, certo? Aí se o n fosse, por exemplo, no nosso caso 3, daria o termo x ao quadrado vezes y, que é esse termo aqui, certo? Primeiro esse termo, se o n fosse 3, seria x a terceira, depois a gente passa para o próximo termo, certo? Então, essa é a primeira parte. E, obviamente, a gente tem que, percebendo essa propriedade do binomial e da quantidade de vezes que a gente vai passando termo a termo, a gente percebe que se a gente fixar uma quantidade k de y, a gente vai conseguir para também uma quantidade n de espaços, ou seja, se a gente tiver um produto meio assim, vamos lá, x, aí aqui vem y, pensando num desses termos aqui, por exemplo, um x a n menos k vezes y a k, certo? A gente vai ter isso, enfim, vai dar um x, aí depois vai ter um y, aí vai ter mais um y, aí vai ter um monte de coisa, aí vai ter x, aí vai ter y, x de novo, aí vai ter y, por exemplo. E a gente tem aqui n termos, certo? A gente vai ter que organizar eles de uma série de maneiras diferentes. E x, aqui vai ter y, aí na verdade eu vou trocar esse y por esse x, aí eu vou ter y e vai embora. E aqui eu vou ter outra forma aqui vai ter x, aqui vai ter y, e vai lá. Se a gente tem k termos y, qual é a forma de organizar k termos y em mini espaços? Vocês não concordam que a gente consegue pegar n espaços e escolher k? Logo, a gente consegue organizar todos esses espaços no binomial n escolhe k. A gente consegue pegar n espaços e escolher k deles para colocar o y, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, certo? Por isso, surge esse termo, nkk, e ele sempre vai estar acompanhando os nossos termos aqui do binômio, certo? Os nossos termos aqui vai estar 3 0 a 0, 3 escolhe 1, 3 escolhe 2 e o 3 escolhe 3, certo? Então, finalmente, com todas essas observações, a gente consegue generalizar a ideia do binômio de Newton, que no caso vai ser x mais y elevado a n. Vai ser basicamente a nossa somatória, por conta que a gente tem que somar todos esses termos para a gente poder chegar no binômio, certo? Essa somatória, ela começa de um k no zero, porque a gente pode dizer que um desses expoentes é zero, certo? Ela termina em n e ela é o nosso binomial nkk vezes x a n menos k vezes y elevado a k, certo? Bem, vou ser sincero que isso foi uma demonstração bastante, assim,
Não foi exatamente uma demonstração, foi mais uma mostração. Foi mais um negócio, assim, para vocês terem uma noção de onde surgiu e tal. Mas isso aqui não me mostra nada, porque eu não faço ideia se isso funciona de verdade. Tem alguns termos que funcionam. A gente pode até testar para alguns termos, mas para quais termos funciona? Se isso funciona sempre, essa formulinha aqui, que tá, beleza, eu tô apresentando para vocês, mas você imagina, tá, isso funciona, é óbvio que isso funciona, mas será que funciona? Vamos testar para alguns termos, mas a gente não vai ficar só nisso. Vamos testar para o termo n igual a zero, que é o mais trivial de todos. A gente tem que x mais y elevado a zero, por definição, é 1. Porque qualquer coisa elevada a zero é 1. A gente vai fazer isso daqui nessa somatória aqui. Vamos lá. Isso daqui vai ser k começando em zero, com n zero, certo? E a gente tem o binomial nkk, x a n menos k, vezes y elevado a k. Só vai ter um termo, que é o termo zero. Então a gente vai ter o fatorial de 0, 0 a 0, vezes x elevado a 0 menos 0, vezes y elevado a 0. Vamos fazer o binomial 0 a 0, só por desencargo de dúvida, certo? 0 fatorial por 0 menos 0 fatorial. Isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, 0 elevado a 0 é 1. Ou melhor, x elevado a 0 é 1, y elevado a 0 é 1. O primeiro termo faz muito sentido, que a gente já tinha. Legal. Para n igual a 1, a gente tem que x mais y a primeira, melhor, x mais y a primeira, vai ser o próprio x mais y. E fazendo mais um termo aqui do binômio de Newton, essa formulinha do binômio de Newton. Fazer uma somatória é bem complicada. Mas se a gente começar com k igual a 0 e ir até 1, nkk, x a n menos k vezes y elevado a k, a gente vai ter que o primeiro termo vai ser k igual a 0 e n vai ir para 1, certo? Então o primeiro termo vai ser 1, 0 a 0, x a 1 menos 0, vezes y elevado a 0. Isso daqui para k igual a 0. Mais prima somatória, a gente vai ir para o k igual a 1, certo? Que aí a gente vai ter o binomial 1, 1 a 1, x a 1 menos 1, vezes y elevado à primeira. E que é esse cara aqui? 1, 0 a 0, vai ser 1 fatorial, por 0 fatorial, por 1 menos 0. Fazendo as continhas rápidas, temos que isso daqui é a mesma coisa aqui. Temos que 1, 1 a 1 vai ser 1 fatorial, por 1 fatorial, por 1 menos 1 fatorial. Isso também é 1. E x elevado a 1 menos 0 é x, y elevado a 0 é o próprio 1. X elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0, que é 1. E y elevado a primeira, a gente tem que y elevado a primeira. No caso, temos que isso é x mais y, que também dá certo. A gente pode fazer com também o termo x ao quadrado. Ou melhor, x mais y ao quadrado. Que vai dar um pouquinho mais de continha, mas também funciona. Aparentemente, certo? Mas, bem, vamos lá. X mais y ao quadrado. Isso aqui a gente tem, que é o nosso quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bem de maneira fácil. E desenvolvendo pela nossa formulinha, a gente vai até 2, certo? O n igual a 2. K começando em 0, pela mesma relação, n kk, x a n menos k, y elevado a k. Bem, para o termo quando k é igual a 0, a gente tem que vai ser a combinação 2, 0 a 0, x a 2 menos 0, y elevado a 0, mais isso aqui para k igual a 0. Para k igual a 1, 2, 1 a 1, x a 2 menos 1, y elevado a primeira.
para cá é igual a 1, mais binomial 2, 2 é 2, x a 2 menos 2 vezes y ao quadrado. Isso é para cá igual a 2, certo? Esse primeiro termo bem, por uma propriedade bem interessante dos binômios, a gente tem que todos os termos de um binômio que são dessa forma, n0 a 0, sempre vão ser 1, certo? Vejamos pelo que? N fatorial por 0 fatorial por n menos 0 fatorial, certo? Esse aqui é 1, esse aqui é o n fatorial. Se a gente corta, temos 1. Então, se a gente tiver esse cara aqui, o 0, no índice inferior do binômio, a gente tem logo de cara que isso daqui é 1. Então, digamos que isso aqui seja 1. A mesma coisa, uma propriedade interessante, que isso aqui, quando a gente tem um binômio que a gente tem n e o seu fator antecessor, a gente tem que é o próprio número. Por quê? Vamos ver. N fatorial por n menos 1 fatorial por n menos n menos 1 n menos n menos n menos 1 no caso, que é n menos esse cara aqui, n menos 1. Tudo isso fatorial, certo? Se a gente expandir esse termo n, a gente vai ter que n por n menos 1 fatorial, certo? Vai ser n menos 1 fatorial por n menos n vai ser 0 e menos 1 vai ser 1. Então, isso daqui, no caso, é o nosso 1 fatorial, certo? A gente pode cortar isso daqui com isso daqui e vai ficar n sobre 1 fatorial, que é o nosso próprio n, certo? Então, sempre quando a gente vê um termo aqui e ele tem o seu antecessor embaixo, a gente pode dizer que ele é ele mesmo, que é o termo aqui de cima, certo? Então, isso aqui é 2. E para mais uma outra propriedade, quando a gente tem os termos iguais dos índices, a gente tem que esse termo também é 1. De forma análoga, vamos fazer aqui. Vai ser n fatorial por n fatorial por n menos n fatorial, que isso é um pouco mais fácil. Isso aqui é 0 fatorial, que é 1. Se eu cortar isso daqui, temos 1, certo? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser 1. X ao quadrado menos 0 é x ao quadrado. Y elevado a 0 é o nosso x ao quadrado. Binomial 2, 1 a 1, a gente sabe já que é 2. X ao quadrado menos 1 é x. Y a primeira, xy. Binomial 2 a 2, a gente já sabe que é 1 também. X a 2 menos 2 é x elevado a 0, que é o nosso 1. E y ao quadrado é o nosso y ao quadrado. Legal. Para 0, para 1 e para 2 deu muito certo. Mas até onde isso dá certo? Porque isso daqui foi uma formulinha que eu fui pegando umas coisas assim, umas ideias tortas assim, umas relações assim, mas eu não sei até onde isso funciona. Porque eu não demonstrei nada ainda com vocês. Eu não fiz a observação de que eu consigo fazer isso funcionar para qualquer valor natural que eu colocar aí. E como é que a gente pode fazer a demonstração mais precisa de que realmente funciona para qualquer número natural que eu colocar nessa relação? Bem, a gente tem que um dos axiomas de Peano é o axioma da indução finita. E ele vai ser muito importante para a gente poder induzir que a gente consiga usar realmente todo esse pensamento que a gente fez, essa relação do binômio de Newton, para qualquer valor natural. Então, vamos utilizar o princípio da indução finita para a gente poder ter alguma conjectura mais sólida do nosso teorema, certo? Bem, eu vou colocar o que a gente gostaria de provar. Então, temos que prove que para n maior ou igual a zero, que eu não vou me expor só os naturais, eu vou colocar os naturais como zero, x mais y elevado a n vai ser esse cara aqui. K começando em zero,
indo até N, binomial NKK, por x a N menos K, vezes y elevado a K, certo? Bem, para a gente poder fazer a nossa indução finita, a gente vai ter que começar pelo nosso caso base. Caso base. Só que percebem que a gente já fez os casos bases, que é quando n igual a 0, n igual a 1, e a gente só precisa de um caso. Então, a gente tem que o caso base funciona, certo? A gente vai colocar aqui. Como já fora provado, o caso base é válido. Bem, segundo passo, obviamente, porque a gente tem que primeiro provar que um deles funciona, certo? Para essa fórmula, e provar que o seu sucessor também funciona. Porque, pela indução finita, se a gente tem que uma proposição zero é verdade, se a sua sucessora também é verdade, a gente consegue dizer que, se a gente considerar ela como uma primeira proposição e a gente sabe que a sucessora é verdade, a gente sabe que a sucessora da sucessora também é verdade. E se a gente sabe que essa é verdade e a sucessora também é verdade, a gente meio que fica num efeito dominó, sabe? Tipo, essa é verdade, e se a próxima é verdade, essa é verdade, se a próxima é verdade, essa é verdade, e a gente consegue dizer que qualquer valor que a gente for pulando é verdade, por conta que eu sei que o primeiro é verdade e o próximo também é verdade. Então, esse é o ponto da indução finita. Isso daí que a gente quer chegar. A gente quer pegar, provar que o primeiro termo é verdade, depois provar que o termo sucessor é verdade. Mas, a princípio, a gente vai supor que um dos termos também seja verdade, um termo genérico seja verdade, que é a nossa hipótese indutiva. Então, vamos lá. Supondo que para um k maior ou igual a zero fixado, temos que, na verdade eu não vou usar k, porque k eu já usei, eu vou usar S, que o k é o índice inferior, certo? Só para não ter um abuso de notação. Então a gente vai ter que x mais y elevado a s vai ser igual a esse cara aqui, indo para S com K começando a zero, S, K a K, por X a S menos K, Y a K. Seja verdadeira. Digamos que isso aqui seja verdade, a priori. Devemos, agora, devemos mostrar que x mais y, s mais 1, que é o termo sucessor, aí no caso ele vai para s mais 1, vai estar o termo sucessor, k igual a zero, binomial de s mais 1 kk, vezes x s mais 1 menos k, vezes y elevado a k, seja verdadeira também. Certo? Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Aliás, deixa eu só colocar aqui HI, que é a nossa hipótese indutiva que a gente vai usar. A gente vai ter que achar algum jeito de fazer isso aqui aparecer. Pelo que a gente já tem aqui como verdade autodeclarada, certo? E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vejamos.
x mais y elevado a s mais 1. Mesma coisa que a gente ter x mais y vezes x mais y elevado a s. Só tirei um fatorzinho deles. O que é o nosso x mais y elevado a s? É a nossa hipótese indutiva? Então, é aqui que eu vou usar ela. Hipótese indutiva. Vai dizer que isso daqui é x mais y por esse cara todo feião aqui. Vamos reescrevê-lo. S, K igual a zero. Binomial SKK por x a s menos k vezes y elevado a k. Certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse termo pelo somatório e esse termo pelo somatório. Isso aqui a gente vai ter x por isso aqui. Um momentinho. SK igual a zero. SKK por x a s menos k vezes y a k mais nosso y agora. SKK x a s menos k y elevado a k. E eu vou só juntar esses termos aqui, certo? Aqui vai ser SK igual a zero. SKK, só vou colocar esse termo que está o produto aqui na somatória. Aqui vai ser XAS mais 1 menos K vezes Y elevado a K, mais SK igual a zero, SKK vezes XAS menos K vezes Y a K mais 1, né? Bem, temos isso daqui. Temos isso daqui de fato. Olha, vou ser sincero que está muito mais parecido essa parte aqui do que essa parte aqui, ó, com o que a gente já tinha antes. Como é que a gente pode dar um jeito nisso daí? A gente vai ter que achar alguma forma de tentar juntar as duas, tentar fazer alguma coisa aí para poder juntar esses dois termos aqui nessa somatória, né? Para poder juntar essas duas somatórias, a gente deveria ter que esses termos deveriam ser parecidos, certo? Melhor, esses termos x, S a mais 1 menos k e y a k, eles têm que ser exatamente iguais entre si para a gente poder fazer meio que colocar o fator em evidência, sabe? Porque a gente tem uma somatória. Como é que a gente pode fazer isso? Sendo que os dois fatores são diferentes, a gente vai ter que fazer uma breve mudança de variável aqui. Por exemplo, no k mais 1, que seria do expoente do y, que seria o mais viável, certo? A gente vai pensar primeiro nessa somatória aqui, a gente vai deixar essa outra somatória um pouco mais de lado a priori, certo? Então, fazendo a mudança de variável, eu vou chamar aqui de k mais 1 a variável t, certo? E a gente vai trocar tanto o índice inferior quanto o índice superior. Então, para o índice inferior, quando k é zero, temos que t vai ser igual a 1. Fazendo substituição aqui. E quando a gente tem que o k é igual a s, temos que o t vai ser s mais 1, certo? E agora a gente vai só substituir os índices inferiores e superiores e os valores daqui de s e de k. Lembrando que k também pode ser escrito como t menos 1, só para a gente poder substituir aqui nesses outros valores aqui, certo?
Enfim, vamos lá. Isso aqui, certo? Que era a nossa relação. Que a gente só substituiu o índice inferior, né? K igual a zero. SK x a S menos K vezes Y a K mais 1. Vamos ter que isso daqui é o índice inferior é T igual a 1. O índice superior é S mais 1, certo? E o nosso S a gente tem que continuar sendo ele mesmo. K a gente descobriu que é T menos 1 vezes x a S menos o nosso K, que é menos T menos 1, certo? Vezes Y ao nosso T, que é K mais 1, certo? A gente pode desenvolver esse termo aqui e sem mudança de... sem perda de nulidade, a gente pode voltar para a variável K. Porque meio que a letra tanto faz, ela é só um índice. Então, a gente pode simplesmente voltar para o K, que a nossa somatória não vai se alterar, tá bom? Então, já voltando para cá e desenvolvendo esse termo, vejamos, S mais 1, T igual a 1. Deixa eu só reescrever essa somatória porque está muito feio. S mais 1, T igual a 1, ST a menos 1, vezes X a S. Menos com menos a mais aqui no 1, então a gente tem S mais 1, menos T, fazendo também menos 1 mais, certo? Vezes T não, né? Na verdade, a gente já voltou para o K, né? Então, aqui é K igual a 1, K menos 1. Lembrando que a gente já voltou para o K. E isso aqui é Y elevado a K. Se a gente perceber, é exatamente o que a gente tem aqui. E é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a gente já consegue colocar várias coisas aqui em evidência. Só tem um único porém. Essa somatória começa em zero. Na verdade, essa somatória começa em zero. E essa somatória aqui termina no 1, né, no S mais 1. E essa, na verdade, termina no S. Então, o que a gente vai fazer com isso? Vamos só anotar o que a gente já tem aqui. X mais Y elevado a S mais 1 vai ser essas duas somatórias que eu achei, né? SK igual a zero, SK x a S mais 1 menos K y elevado a K, mais essa outra somatória que eu fiz todas essas iterações, que será S mais 1 com K começando a 1, SK menos 1 por x a S mais 1 menos K y elevado a K. Tá. Seria muito interessante se elas começassem e terminassem dos mesmos termos, porque a gente conseguiria somar termo a termo. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode desenvolver um termo inicial desse cara, ou seja, quando k é igual a zero, e a gente pode desenvolver um termo final desse cara, quando k é igual a s mais 1, certo? Então, é o que faremos. Vamos desenvolver esse primeiro termo, quando k é igual a zero. Quando k é igual a zero, a gente tem que o binomial S 0 a 0 por x S mais 1 é menos 0 vezes y elevado a 0, que por aquela relação que eu já tinha explicado para vocês, isso aqui é 1, certo? Bem, fazendo a mesma coisa, só que para o termo final,
da outra somatória, a gente tem que o binomial de S por S mais 1 menos 1 vezes x a S mais 1 menos S mais 1 vezes Y a S mais 1. Isso daqui vai ser 1 menos 1 é 0. S por S, a gente também tem por aquela propriedade que isso daqui é 1. Isso daqui vai ser S mais 1 menos S menos isso aqui tudo, que isso daqui vai ser 0, certo? Então esse expoente vai ser 0. E logo a gente tem que aqui sobre x a S mais 1 e aqui é y a S mais 1, certo? Isso aqui é quando k é igual a S mais 1. E, obviamente, as nossas duas outras somatórias, só que aqui sem o primeiro termo e aqui sem o último termo. Então, vamos só somar essas duas outras relações que a gente já tinha, certo? Aqui temos k igual a 1 indo até o S de S kk x a S mais 1 menos k vezes y elevado a k, mais essa outra somatória, só que sem o último termo. Certo? A gente vai ter SK começando em 1 de S a K menos 1 por X a S menos 1 menos K vezes Y elevado a K. Bem, depois disso tudo, a gente consegue finalmente juntar essas duas somatórias. E como ficaríamos com isso? Certo? Vamos só repassar todo esse termo para cá. X mais Y a S mais 1 vai ser igual ao primeiro termo que a gente tem, que no nosso caso vai ser x a S mais 1. Mais o nosso y a S mais 1 também, que é o nosso último termo, mais a soma dessas duas somatórias, certo? Se a gente colocar os fatores de evidência, a gente vai começar em 1 e terminar em S. Colocando esse cara e esse cara em evidência, a gente sobra só o SK mais o SK menos 1 multiplicado pelo XAS mais 1 menos K vezes o YAK. Bem, voltando, depois de alguns problemas técnicos. Enfim, eu gostaria de tentar simplificar da melhor maneira possível esse termo aqui, certo? Só que depois a gente fazer toda a junção dessas duas somatórias e a gente fazer a gente separar os últimos termos das nossas somatórias, certo? Para a gente poder juntar essas duas somatórias. Como é que a gente pode fazer essa junção desses dois termos aqui, né? A gente pode utilizar, a gente pode lançar mão de uma propriedade que eu não tenho ideia se é uma coincidência muito boa do universo ou se existe alguma relação sobre, mas a gente pode usar o triângulo de Pascal, que ele está bem atrelado com o nosso binômio de Newton, né? Até porque se vocês perceberem, como a gente já fez a nossa mostração, né? Os termos, eles são todos binomiais e vocês vão verificar que os termos são exatamente os termos da linha do triângulo de Pascal. Então, vejamos o que é o triângulo de Pascal e vamos montar alguns termos. Triângulo de Pascal. Ele é um triângulo que, na verdade, ele tem, usando a mesma notação aqui, S linhas e K colunas, certo?
E ele começa assim. A gente tem o binomial de 0 a 0, porque o índice da linha e da coluna começa em 0, certo? Então é linha 0, coluna 0. Primeira linha, coluna 0. Segunda linha, coluna 0. Terceira linha, coluna 0. Eu vou fazer até a quarta, certo? E a gente vai desenvolver esses termos binomiais. Quarta linha, coluna 0, certo? A gente tem primeira linha, coluna 1. Segunda linha, coluna 1. Terceira linha, coluna 1. E quarta linha, coluna 1. Aqui temos a segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. E quarta linha, segunda coluna, certo? Aqui temos a terceira linha, com terceira coluna. Quarta linha, com terceira coluna. E para finalizar, a nossa quarta linha com a nossa quarta coluna, certo? E a gente vai ter que desenvolver todos esses termos. Bem, primeira relação a gente já sabe, quando a gente tem o índice 0 aqui, todos os termos são 1. Então a gente pode dizer que tudo isso daqui é igual a essa primeira linha. É 1, 1, 1, 1 e 1, certo? Vou colocar bem, tentar colocar alinhadinho para ficar tudo bonitinho. Quando a gente tem os termos iguais, a gente também já mostrou que todos eles também são 1. Isso aqui é 1. Isso aqui eu não sei ainda. A gente tem um aqui, a gente tem um aqui mais ou menos e um aqui mais ou menos, certo? Termos consecutivos, a gente sabe também que são eles mesmos. Então, isso aqui tem 2 e aqui é o antecessor dele, na verdade. A gente tem que é o próprio 2. Aqui, 3, o antecessor deles. A gente tem que aqui é o próprio 3. 4, e aqui o antecessor dele, a gente tem que é o próprio 4. Certo? E bem, vamos já notar uma relação bastante interessante. A gente pegar esse termo aqui, somar os dois, vai dar esse termo aqui de baixo. Bem, isso acontece para todos? Sim. A gente pegar esse termo aqui, e somar com esse termo aqui, ou melhor, se a gente somar os dois, vai dar esse termo aqui, certo? 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 1 é igual a 4. Isso não é coincidência. Por quê? Vamos fazer esse termo aqui, binomio de 3, 1 a 1. E vocês verão que vai ser exatamente essa soma. Ser 3 fatorial por 1 fatorial por 3 menos 1 fatorial. Isso aqui vai ser 3 vezes 2 fatorial. 1 fatorial a gente já sabe que é 1. Por 2 fatorial, temos que isso aqui é 3, certo? Se a gente colocar o 3 aqui, a gente percebe automaticamente, se você pegar esse cara aqui e esse cara aqui, vai dar esse cara aqui. E a gente pode montar no resto da nossa pirâmide desse mesmo jeito. Se a gente pegar esse cara aqui, a gente tem 4. A gente pegar esse cara aqui e esse cara aqui, a gente tem 6. Se vocês perceberem uma coisa bastante legal, é que se a gente pegar e desenvolver x elevado, x mais y elevado a 0, obviamente ele vai dar 1 como coeficiente do termo dele, certo? Porque o termo dele é 1. Se a gente pegar x mais y elevado à primeira, quais seriam os coeficientes dele? X e y, que estão acompanhados do 1. Se a gente desenvolver o x mais y ao quadrado, vai ser x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. São exatamente os termos que estão nessa linha aqui da pirâmide de Pascal. Na nossa segunda linha da pirâmide de Pascal. Se a gente fizer isso com x mais y ao cubo, a gente vai ter x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais 3x quadrado y mais y ao cubo. São exatamente os coeficientes que estão nessa linha da pirâmide, do triângulo de Pascal, certo? E bem,
essa é uma das coisas mais, assim, fascinantes da matemática. E outra é a nossa querida relação de Stifel, que é essa de você pegar esse termo, somar com esse termo e dar o termo de baixo, certo? Fazendo a aplicação breve disso daqui. Por exemplo, a gente tem que SK mais SK mais 1 tem que dar alguma coisa. Digamos que a gente tenha S igual a 3 e a gente esteja no K igual a 2, por exemplo. A gente vai ter isso aqui, ó. SK por SK menos 1. Essa é a mesma coisa que binomial 3, 2 a 2, mais o binomial 3, 2 menos 1, 1 a 1. O que é isso aqui? 3, 2 a 2, 3, 1 a 1. São esses dois caras aqui, que tem que dar esse cara aqui, 4, 2 a 2. Certo? E de fato, dá. Certo? O que a gente vai fazer? Vamos pensar numa linha S qualquer. Uma linha S qualquer, uma coluna K qualquer. Se a gente pegar e tiver exatamente essa mesma representação, tipo, se a gente pegar esse termo e esse termo, com certeza tem que dar esse termo. E, bem, analisando, se a gente pegar um termo S qualquer, a gente vai ter que, de acordo com essa conjectura que eu fiz, a gente vai ter que considerar, se a gente, por exemplo, pegar esse cara aqui, esse cara aqui, a gente vai ter que considerar como índice menor o maior deles. Por exemplo, se fosse esses dois caras, eu teria que considerar o 2 como índice inferior. Se fosse esses dois caras, eu teria que considerar o 3. É porque, tipo, o 3 está aqui, e se a gente fosse considerar esses dois caras, o 2 está aqui, certo? Então, a gente sabe que o índice menor, neste caso, vai ser o nosso K. Ou melhor, o índice maior, certo? E quem que vai ser o nosso índice superior? Se a gente considerar esses dois termos aqui, ó, os dois termos, o S é igual a 3, certo? Se a gente for contar esse termo aqui, vai ter 4. Vai ter um a mais, vai ter o sucessor. Se fosse esses outros dois termos aqui, 3, 2 e 3, 3, a gente fosse considerar aqui, ele ia ser 4. Então a gente vai ter que pegar o termo S mais 1 para a gente poder chegar numa relação bonitinha e para a gente respeitar a relação de Stifel, certo? Então, no final, a gente vai ter que essa soma pela relação de Stifel vai ser S mais 1 a K. E isso já ajudou muito a gente, porque a gente pode pegar essa somatória e substituir esse cara aqui por esse cara aqui. E se vocês forem ver, é exatamente o termo que a gente precisa para completar a nossa prova. Então, para a gente poder completar a nossa prova, vamos pegar esse termo aqui, vamos copiar tudo que eu tenho aqui, né? Portanto, x mais y a s mais 1 vai ser a x a s mais 1 mais y a s mais 1 mais a nossa somatória já com a relação de Stifel, certo? Inclusive, deixa eu anotar aqui, relação de Stifel. E, bem, a gente tem que... Isso aqui virou isso daqui. Então, a gente copia o índice inferior, o índice superior, S mais 1 com o índice inferior K, vezes X a S mais 1 menos K, Y a K, certo? Era o que a gente tinha. Só que, bem, vocês perceberem, da mesma forma que a gente teve em todos os outros termos que a gente fez a nossa dedução, o termo de maior grau sempre vai ser o primeiro e o último, e eles sempre vão ter coeficientes 1. E a gente já sabe que a gente tirou os termos de maior grau de tanto de x e tanto de y. Então, esse daqui vai ser quando o nosso k é igual a zero. E esse daqui vai ser quando o nosso k é igual a s mais 1, certo? Vai ser o nosso primeiro e o nosso último termo. E se a gente pegar e
desenvolver esses termos nessa outra somatória, a gente vai chegar no nosso xas mais 1. Se a gente desenvolver o último termo, a gente vai chegar no yas mais 1. Então vamos incorporar esses termos a essa somatória. Simplesmente falando que esse é o primeiro termo, quando ele começa em 0, e esse é o último termo, quando ele termina em s mais 1. Então, essa relação aqui, colocando já os termos dentro dessa somatória, vai me dizer que x mais y é s mais 1, vai ser s mais 1 cai começando em 0, que a gente já colocou o primeiro e o último termo na somatória, é s mais 1, o índice inferior k, x a s mais 1 menos k, vezes y elevado a k, que na verdade era exatamente o que a gente gostaria de mostrar. Exatamente o que a gente gostaria de mostrar. Então, fica claro que, pelo princípio da indução finita, que de fato vale o teorema binomial. E o que eu provei com isso, na verdade? Eu provei que se um termo funciona e se o seu sucessor funciona, então todos os outros termos funcionam. Todos os termos com N natural. E isso dá validade ao teorema binomial. Isso dá o caráter de que se eu colocar qualquer valor expoente, se eu colocar x mais y elevado a 70, isso vai dar certo e vai chegar numa relação certa. E, bem, sei que o vídeo ficou enorme, ficou muito grande, mas isso era o que eu tinha para oferecer para vocês. Esse é o teorema binomial, um dos teoremas muito... é um dos mais interessantes da matemática. E eu pretendo, conforme vai passando o tempo, não sei se é exatamente o próximo vídeo, mas fazer uma forma mais generalista do teorema binomial, porque a gente só provou por enquanto que a gente consegue colocar valores naturais no expoente, mas a gente consegue generalizar esse teorema inserindo valores fracionários e valores negativos. E aí a gente consegue ter algumas aplicações bem interessantes na parte de séries infinitas. E, bem, eu fico grato, espero que esse conteúdo tenha feito alguma mudança para o meu telespectador. E eu tive alguns problemas técnicos, alguns cortes que eu tive que fazer, mas espero que o vídeo fique minimamente aproveitável. E, bem, nos vemos em um outro vídeo.